Meus amados, meus queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma programação da UMADEB e hoje com a apresentação da Regional Sul. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, jovens da UMADEB, venham conosco. Desejamos realizar esta programação especialíssima para você e queremos nesse momento dar boas-vindas. Estou hoje com a boa companhia do meu amigo, pastor Edson Lunardelli. É sempre bom estar ao seu lado. Seja muito bem-vindo a essa programação da UMADEB com a Regional Sul, pastor Edson. Amém. Nós queremos saudar os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Elisvaldo, é sempre uma alegria receber esse convite da tua parte e me sinto honrado de estar ao teu lado para fazer esse programa que é de grande importância para os jovens da atualidade, não só jovens, mas também adolescentes da atualidade que pode estar nos acompanhando nesta noite. Muito bem, queremos uma vez mais agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade. Pastor Edson Lunardelli, ele é um amigo, ele serve ao Senhor aqui também no setor de número 52, cujo pastor setorial, pastor Ezequias Henrique. Ele, pastor Edson, dirige uma bonita congregação aqui nos Três Corações e graças a Deus pela vida dele, por sua família, gozamos de uma comunhão em Cristo. E eu quero nesse momento agradecer também pela vida da nossa liderança, nossos pastores presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso vice-presidente e presidente da CGADB, pastor Wellington Júnior, e temos aqui a nossa coordenação geral, pastor Lelis Washington, e o pastor Wellington Neto, que é o vice-coordenador da UMADEB, e o nosso presidente da CNJ. E aqui eu, esse que vos fala, por bondade de Deus, trabalhando, cooperando na subcoordenação da Regional Sul. Também temos aí a amizade do nosso adjunto desta regional, presbítero Rafael, que é o coordenador da UMADCOM. E temos aí a composição de 14 setores, e com eles os nossos pastores setoriais, os nossos coordenadores setoriais, regionais, e também temos, por bondade de Deus, aí a nossa regência da Regional Sul, a Luciana, a qual enviamos aí um forte abraço. Quero nesse momento, pastor Edson, iniciarmos aqui com a oração, pedir ao Senhor que nos ore para que Deus nos conduza. Temos um assunto muito legal e atual para que conversamos um pouco. Você pode interagir conosco, estamos aqui tendo a boa companhia do pastor Edson e nós podemos interagir. Você pode pelo Face enviar a sua mensagem, a sua pergunta, você pode interagir conosco. Nós vamos fazer uma oração e logo após retomamos aí num bom diálogo, uma boa conversa, onde você pode participar. Pastor Edson, ora ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade rica e gloriosa de nesta noite aqui estarmos compartilhando com os nossos irmãos, via rádio, a Tua Palavra. Nós te pedimos a direção do Teu Santo Espírito. Continue abençoando o Teu servo, pastor Elisvaldo, na direção deste trabalho, e que todos os ouvintes possam assim usufruir, Senhor, da Tua Santa Palavra, que vem dos altos céus para cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jovens da UMADEB, especialmente Regional Sul, estamos trabalhando, como alguns companheiros das regionais, eles dizem que a sua regional é a mais dinâmica, é a mais interativa, e eu posso dizer que a Regional Sul não pode ficar de fora disso. Então queremos que você, coordenador, regente, jovem, interaja conosco. Se quiser, envie uma pergunta, pedido de oração. Estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Hoje temos um assunto, como já dissemos, atualíssimo, um assunto que com certeza mexerá com o seu coração, como temos observado. Hoje, pastor Edson, nós queremos aqui, e por isso convidamos para participar dessa programação, sobre esse assunto, o jovem e os seus desejos, especialmente qual é a prioridade do jovem em seu desejo
jovens dessa atualidade. Nós temos aí uma geração que tem muito anelo, muitos desejos, mas vamos hoje pensar sobre o jovem evangélico, o jovem cristão e os seus anelos, ou seu anelo pelas coisas espirituais. Pastor Edson, nós, não posso falar que somos antigos, mas somos também atuais, mas nós vivemos uma geração que se envolvia e havia claro, não que hoje não haja, mas um grupo maior da nossa época, no nosso período de adolescente, jovem, tinha um fogo que ardia na alma e nós priorizávamos tanto as questões espirituais que às vezes havia um descuido com respeito às coisas terrenas, às coisas materiais. Como que o pastor observa essa nossa geração, os jovens da nossa atualidade não desfazendo, porque temos aí muitos jovens envolvidos com a obra de Deus, dedicados à obra de Deus, desejando as coisas espirituais, mas numa visão mais geral nós temos aí alguns jovens que não percebemos isso, esse fogo na alma, esse ardor pelas coisas espirituais. Como o amado pastor observa isso? Pastor Erisvaldo, esse é um assunto de grande importância para a noite de hoje, porque assim como o senhor já falou, não somos velhos, mas tivemos a oportunidade de fazer parte da geração do final do século XX. Então, nós podemos fazer hoje uma análise daqueles que vivenciaram um tempo glorioso no final do século XX e essa entrada no século XXI. Como que as coisas mudaram em todos os sentidos e de forma característica na vida espiritual, atingindo principalmente a classe da juventude, que se fizermos uma autoanálise e uma comparação com jovens daquela década de 90 para a década de hoje, nós vamos encontrar um déficit, muito grande. Parece que o desejo do coração do jovem, da maior parte dos jovens, mudou completamente em relação à obra de Deus. Há uma guerra, existe uma guerra, que o jovem chega a um momento que precisa escolher. Eu sirvo a Deus, aplico a minha vida à obra do Senhor, ou a minha vida material? Eu acho que no século XXI o que mais está pesando na vida de um jovem é a vida material. Nós estamos vivendo num mundo globalizado, onde muitos estão requerendo isso. A mídia requer isso, As indústrias, o comércio, a tecnologia, hoje, nos dias atuais, requer isso do jovem. E infelizmente muitos não conseguem conciliar isto. E está havendo uma defasagem muito grande em relação à juventude concernente à obra de Deus. Consequentemente, a correria do dia a dia está fazendo com que muitos jovens não se preocupem em ter uma vida espiritual saudável acima de tudo. A oração, a meditação na palavra. Lembro-me muito bem que o desejo ardente do coração da juventude no final do século XX tinha uma chama que queimava e eles se derramavam na oração e no estudo da palavra de Deus. Às vezes com muita simplicidade, nem tendo tanto conhecimento assim, porém desejoso de ser usado por Deus na sua obra, aquela chama ardente de fazer a vontade de Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. E eu estava acompanhando o seu raciocínio e lembrei-me
daquele período de Daniel. Daniel, quando são levados cativos seus amigos com ele e foram selecionados. E é interessante que naquele período, nessa seleção, eles se destacaram e eles foram colocados para servir, na Babilônia. Mas Daniel e os seus amigos não perderam o princípio e aquilo que Jesus ensinou, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu creio, e fazendo análise aqui para a nossa geração, nós viemos de uma dedicação completa, sem tanta bagagem espiritual no conhecimento da palavra, mas nós vemos também, pastor Edson e meus irmãos que nos acompanham, jovens que nos acompanham, que nós estamos chegando, despontando com a geração com a cabeça cheia de conhecimento, mas com um coração gelado, frio. Não falamos isso de maneira generalizada, mas uma grande parte nós percebemos que é uma moçada de cabeça cheia, mas coração vazio. Eu acredito que nós saímos de um extremo, porque não havia alguém que direcionasse, para que houvesse um equilíbrio, para um outro extremo. Então eu creio que unindo-se ou tentando buscar esse equilíbrio, de buscar o conhecimento, mas não perder esse fogo, esse ardor no coração. Então nós precisamos buscar um equilíbrio dentro disso aí, porque o jovem precisa se dedicar aos estudos, a uma profissão. Agora ele pode também ser usado por Deus naquela profissão. Se Deus tem uma vocação para ele naquela área, ele pode servir ao Senhor dentro daquela área. Eu acredito que o que nós estamos vivendo nesse período é uma busca em entender a sua vocação. Eu acho que é essa a visão que precisamos aqui pensar um pouco. O que é que o senhor tem a nos ajudar nisso? Porque percebemos jovens até um tanto perdidos. Ou vai a um extremo ou ao outro extremo. Então precisamos buscar agora um equilíbrio. O jovem não perder a vocação do Senhor na sua vida. Na sua vida, exatamente. Temos a lembrança aí, pastor Isvaldo, de um exemplo muito nítido disso, Moisés. Moisés, por exemplo, nós sabemos que ele nasceu e Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Há tanto que ele foi livre da morte desde pequeno, desde criança, mas ele foi criado pela filha de Faraó. Então ele cresceu tendo um conhecimento extremo na época, que com certeza o Egito proporcionava um dos maiores conhecimentos daquela época de nossa história, e Moisés cresceu neste conhecimento do Egito. Mas a gente divide a vida de Moisés em 3 fases, de 40 anos cada. Os primeiros 40 anos no Egito. Mas na segunda parte da vida dele, ele foi ter um real encontro com Deus, foi no deserto. Depois dos 40 anos, depois que ele teve aquela formação intelectual, intelectual é a palavra certa, intelectual, no Egito, para depois ele ter um encontro real com Deus no deserto. Só que para ele ter esse encontro com Deus, ele precisou estar no deserto. Porque pelo contrário, no Egito com certeza ele não conheceria Deus, mas no deserto ele conheceu. Legal. O irmão citou aí Daniel. Daniel chegou na Babilônia, ele já teve como prioridade colocar em destaque aquilo que ele já vinha aprendendo com a família. Isso. Ele confiou em Deus, ele colocou em prática isso e convidou seus amigos para juntamente com ele fazer isso. E Deus
o abençoou. Então tem dois extremos, né? Na verdade, nos dias atuais, não que não tenha jovem cujo coração não arda pela obra de Deus. A gente vê isso nitidamente quando conversa com alguns e ele expõe o seu desejo de fazer a obra de Deus, mas muitas vezes o que caracteriza é aquela dúvida: o que eu devo fazer em prol da obra do Senhor? O que eu devo seguir? Eu devo seguir um objetivo na minha vida material, ou eu devo aplicar mais a minha vida à obra de Deus? Então, existem dois extremos. Eu acredito o seguinte: se o jovem ele tem realmente no seu coração a chamada de Deus, ele sabe que foi vocacionado por Deus para o exercício ministerial, para concluir um chamado divino, ele, logicamente, ele deve estudar, ele deve aplicar ao seu coração o conhecimento, porque o conhecimento ele é de suma importância. Ontem ainda eu estava conversando com a minha esposa e lembrando um texto que está em Eclesiastes, que Salomão deixou muito claro, que não existe limites para se fazer livros, mas o muito estudar enfado é da carne. Exatamente. Né? Só que tanto o conhecimento como a graça tem que ter um alinhamento. É o que Pedro disse: crescei na graça. Ele fala primeiro da graça, aquilo que vem de cima, o favor de Deus, e depois no conhecimento. Então, eu acredito que em tudo Deus tem que ter prioridade na vida do jovem. Mesmo que ele tenha as suas dúvidas, os seus questionamentos, mas se ele fizer como Daniel, né, aplicar a sua vida ao Senhor, Deus vai direcioná-lo em tudo o que ele deva fazer. Legal. E é bom analisar. E gostaríamos que você que está nos acompanhando, jovem, você, meu irmão, minha irmã, você pode interagir conosco. Já temos aqui alguns irmãos enviando a paz, alguns irmãos já querendo interagir. Me permita aqui, pastor Edson, utilizar aqui. Nós temos aqui a irmã Cida dizendo amém. A irmã Joelma está enviando a paz. O irmão Alexandre Freitas está dizendo: a paz do Senhor, meus queridos pastores, Deus te abençoe, companheiro Alexandre. Temos também aqui a Marinês, a irmã Marinês. É verdade, pastor Isualdo, Deus abençoe, irmã Marinês. Temos aqui o nosso irmão José, a paz do Senhor Jesus Cristo. E temos mais uma vez aqui a irmã Marinês dizendo: sabe as palavras, meu pastor. Muito bem. São muito bem-vindos, irmãos, podem interagir conosco e é uma alegria. Faça a sua pergunta, se você tem alguma posição também, pode enviar e nós estaremos lendo, com certeza você estará interagindo conosco nesse tema. O jovem, o desejo pelas coisas espirituais. Por falar sobre o jovem, os seus desejos e o desejo espiritual, eu gostaria que nesse momento você, jovem que nos acompanha, pensasse conosco aqui isso que acabamos de ouvir. O pastor Edson pontuou com muita clareza para nós, e eu gostaria de ouvir você que está nos acompanhando, como você está vendo a nossa geração. Partimos aqui de dois pontos muito importantes: o jovem que se dedica à sua vida profissional e o jovem que se dedica à sua vida ministerial. Vamos colocar desses dois pontos. Como que o jovem deve lidar com essas duas questões? Abrindo mão de uma para se dedicar à outra. Como que o jovem vai compreender isso, que ele tem uma vocação? Quando é que ele percebe isso? Como que ele percebe isso? Porque a grande interrogação, pastor Edson, que o senhor fez aqui, é isso, é esse momento da dúvida, da incerteza, que ainda não tem clareza. E é importante que o jovem entenda isso,
porque isso fará toda a diferença. Tem uma frase, não sei quem é o autor, não lembro agora, que diz: quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. Então, nós temos aí uma questão. O jovem precisa ter um direcionamento. E como fazer isso? Bom, como estamos falando de jovem cristão, nós temos, a princípio, aqui a bússola, né? A orientação, é a palavra de Deus. Temos um grande recurso também chamado oração. Eu creio, pastor Edson, que todo jovem que tem desejo pelas coisas espirituais, a primeira postura dele é meditar na palavra e na oração. E aí eu parto do ponto o seguinte: vamos tomar aí, entre muitos exemplos, mais um que acredito que é extraordinário, que é a questão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele já se converte ao cristianismo com uma bagagem enorme dentro da sua vida religiosa como fariseu. Mas ao se converter, ele teve de abrir mão daquele ponto de vista, daquele conhecimento que ele foi ensinado dentro da sua tradição farisaica. Aquele conhecimento que ele tinha para que ele vivesse o pleno evangelho de Cristo, ele teve que abrir mão. Porque a lei ditava como fazer. E agora ele vem e tem a compreensão da graça. E ele teve que pegar todo aquele conhecimento e, literalmente, numa linguagem figurada agora, jogar fora para que pudesse viver a sua vida debaixo da graça de Deus, sabendo que todos somos pecadores e agora vivemos debaixo da graça. Agora, pensando aqui, ele se converte a Cristo e logo tenta pregar o evangelho da revelação que ele recebe de Cristo. E parece que não vai muito bem no momento, porque houve a perseguição, enfim, ele vai parar naquela igreja de Antioquia, porque Barnabé joga o braço sobre ele, ninguém quer ampará-lo, e leva-o consigo até Antioquia, a igreja de Antioquia. E é interessante, estamos falando do apóstolo Paulo e os demais. O que ocorre com a igreja de Antioquia? Nós percebemos que a Bíblia deixa com clareza que eles estavam orando e jejuando, quando de repente ocorre o direcionamento de Deus. Sim. E qual foi a voz que ecoou? A voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, não sabemos como, se Deus usou um instrumento, se o próprio Espírito Santo falou de maneira audível, não sabemos, mas a Bíblia diz assim, que disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Exato. Então, é uma revelação divina para a vida dos dois e uma confirmação da igreja daquilo que o Senhor tinha revelado. Exato. Então eu percebo aqui o chamado direcionamento, porque as coisas profissionais você se dedica, se prepara e vai em frente. Nas coisas espirituais há uma dedicação, mas há uma espera na ordenança, porque o chamado não é humano, é divino. Exatamente. Então, como nós podemos orientar esse jovem, pastor Edson, que está nessa inquietação, não sabe se segue uma vida profissional ou uma vida ministerial, um chamado missionário, porque hoje quase que não se fala. Mas Deus tem jovens que Deus tem chamada missionária. E alguns que já perderam tempo, porque não deram crédito ao chamado divino. Será que pode acontecer isso, de alguém perder o tempo na chamada e o Senhor está chamando e ele simplesmente se perdeu, endureceu o coração, ou se envolveu com as coisas dessa vida e perdeu o chamado? O que é que nós podemos falar sobre essas questões, pastor Edson? É possível, sim, que o jovem se sobrecarregue com as coisas dessa vida. Jesus deixou isso bem claro, né? Mas é uma questão que está aqui sendo pontuada e é de grande importância, pastor Isvaldo. O jovem jamais
pode deixar de ter aquela expectativa concernente ao seu chamado, como também não pode deixar para trás a sua formação nos estudos. Ele precisa ter uma profissão, no mínimo uma profissão para o trabalho. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele cumpriu o seu chamado, mas ele tinha uma profissão, né? Que era fabricante de tendas, não é isso? É isso mesmo. Paulo era fabricante de tendas. Tinha uma vida profissional. Ele tinha uma vida profissional, tanto que ele fala em Coríntios lá que eu nunca pedi nada para vocês nunca me deram nada, porque as minhas mãos fizeram. Eu trabalhei com as minhas mãos, né? Então o jovem, eu acredito que ele nunca deva abrir mão de uma formação intelectual, legal, tá? Para que ele possa cumprir o chamado de Deus. Jamais. Ele precisa ter uma base, ele precisa ter algo, né? Mesmo porque lá na frente acontecer algo, ele não fique frustrado. Exatamente. Ele não vai culpar, tá vendo aí, Senhor? Eu fiz a tua obra e estou aqui agora nessa situação. Legal. Né? Agora o pastor Marco aí fez uma pergunta muito interessante. Muito boa. Então, enviamos um forte abraço a esse amigo, pastor Marco Almeida, pastor setorial ali de Parelheiros, nosso companheiro, amigo, e ele pontuou uma pergunta aqui que é de suma importância. Será que nos dias atuais faltam referência para os nossos jovens? Pastor Marco, uma pergunta, o que é que o senhor tem a dizer? Porque eu depois quero também até pontuar essa questão. Será que nos dias atuais está faltando referência para os nossos jovens? Será que também não está faltando isso? Verdadeiramente, num aspecto geral, quando a gente relaciona com alguns anos passados, hoje, no dia de hoje, está faltando. Não generalizando, tá? Não é que não tenha, mas em muitos lugares, infelizmente, não tem referenciais para fazer com que os jovens sintam aquele desejo de fazer a obra de Deus, tá? A gente sente um peso de responsabilidade muito grande, Elisvaldo. Nós que estamos agora trabalhando na obra do Senhor, e alguns jovens até dizem: o Senhor é um referencial, o irmão fulano é um exemplo para nós em relação ao ministério. Isso pesa muito em nossos ombros nos dias atuais, porque é uma tristeza, causa uma tristeza em nosso coração quando a gente verifica que verdadeiramente, infelizmente, está faltando referenciais nos dias atuais para os nossos jovens, tá? Mas ao mesmo tempo que falta, se o jovem procurar, ele vai encontrar alguém em que sirva de referencial para ele produzir frutos no reino de Deus, para ele produzir. Afinal, todos nós fomos chamados para produzir na obra do Senhor. Com certeza. Por exemplo, referenciais de oração é uma coisa de suma importância que infelizmente muitos jovens não valorizam. Oração, orar, ter comunhão com Deus através da oração, da busca a Deus, daquele desejo de se colocar na presença do Senhor, né? Falamos de Daniel aqui. Daniel, ele já tinha por costume, verdade, 3 vezes ao dia orar. Era parte da vida dele. Independente, podia levantar o vento que fosse, ele estava lá, fazendo a parte dele. Ali estava uma base. E o jovem de hoje não ora. Não ora. Alguém pode dizer: mas eu oro na igreja. Eu oro 20 minutos. Não. Se fizermos uma relação, se pontuarmos aqui alguns índices, nós vamos perceber que os jovens dos dias atuais
lógico que não generalizando, mas a maior parte, infelizmente, não ora. A começar das vigílias, pastor Oswaldo. As vigílias não são feitas vigílias de oração. São vigílias de cantoria. São cultos. Cultos, de show, de ídolos. Tá? Ah, eu vou para a vigília de madrugada porque fulano de tal vai pregar. Infelizmente. A busca não é para orar. Tá? Eu lembro que na geração 90, os jovens iam para a oração. Nós dobrávamos os joelhos meia-noite para a oração, terminávamos 4h30 da manhã, orando, clamando, buscando a Deus. 1h30, 2 horas orando, né? Tirava 10 minutinhos ali para um cafezinho rápido e voltava para o joelho para a oração. Se falar para o jovem hoje que a vigília é de oração, ele não vai. Jesus, tem misericórdia. Ele prefere ficar jogando um videogame, passar na internet a noite toda, vira a noite, mas não ora. Não ora. Infelizmente, que triste saber disso, que infelizmente, voltando a falar, para que você não pense que nós estamos julgando, mas na sua grande maioria nós estamos com esse estágio espiritual. Mais uma vez, olha aqui o pastor Marco Almeida nos ajudando, interagindo, queremos agradecer, viu? Sua contribuição é rica para nós e ele está aqui falando sobre essa questão. E se olharmos para a década de 80 e 90, nos espelhávamos em homens com vida de oração, pregações cristocêntricas e hoje, e desejo por almas. Hoje, o desejo é púlpito, é função, é cargos, é luz, infelizmente, é o holoforte, é o destaque. Isso não generalizando, é claro, disse aqui o pastor Marco Almeida, que eu concordo, infelizmente é uma realidade que estamos vivendo. Hoje nós estamos com um grupo de pessoas e de jovens, até pregadores, mas que são estrelinhas. São estrelinhas. Vivem de popularidade. Agora o senhor foi feliz, agora o senhor foi muito feliz. A visão, infelizmente, é popularidade. Infelizmente, ao invés de buscar a glória de Cristo, ao invés de buscarmos o que o Senhor diz, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, ao Pai que está nos céus. Então, hoje nós, infelizmente, vemos uma geração que busca a glória para si. Né? Hoje o jovem, ele não quer pregar debaixo de uma árvore, ele não quer pregar numa praça. Nós iniciamos assim. Era assim que se fazia. Muita gente acha que nós começamos no auge, não. Em muitos trabalhos, era quando se tinha uma caixinha de som, um violão, quando se muito tinha. Normalmente não tinha. Né? Normalmente fazia aquela volta de irmãos e vão pregar. Acabou. Mais uma vez, pastor Marco, queremos agradecer, viu? Muito obrigado pela sua contribuição rica aqui, ó. Mais uma vez, colocando e pontuando com muita clareza aqui, hoje estão se espalhando, hoje estão se espelhando em supostos animadores de auditório, supostos pregadores e mercandejam a palavra, vendendo suas mensagens e vídeos. Infelizmente, é isso que nós temos, né? E ainda exige que se divulgue. É verdade, pastor Marco. Olha, nós estamos vivendo um período muito difícil, viu? Muito difícil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, dessa geração, da nossa geração, estamos vivendo nela, infelizmente, né? Temos a Marinês aqui também pontuando, o Snert. É verdade, pastor. Não só os jovens, é verdade, minha irmã, não podemos também só pontuar os jovens, isso está, infelizmente, de maneira generalizada. Marinês também, bispo, está aqui. Verdade, as vigílias, a sua maioria aqui, virou cantoria. Boa essa colocação, pastor Edson. Está se cumprindo hoje o Salmo 12, número 1. Fala aí. Que o salmista diz assim: salva-nos, Senhor,
porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Está faltando, e isso aqui é uma revelação para o dia de hoje, né? Faltando referências, exatamente, de uma vida pautada na comunhão. Comunhão. E quando se fala de comunhão, é na sua visão ampla, né? Homens que se lancem aos pés do Senhor, como o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Temos aqui também a Diane, está dizendo assim: verdade, mais uma vez aqui o pastor Marco Almeida, exigem que divulgue suas mensagens, até levam fotógrafos e mandam gravar particular e exige curtidas. Ou seja, o culto é o quê? Antropocêntrico. Pastor Marcos, o senhor está com a espada afiada hoje, viu? A espada está afiada, meu irmão. Pastor Marcos, isso infelizmente não é do que o senhor está falando por falar. Eu sei que o senhor tem visto isso, porque eu também já vi. Pessoas que chegam na igreja e dizem assim: você vai tirar foto quando eu estiver assim. Você tira foto quando eu estiver assim, para procurar um ângulo e depois divulgar. Infelizmente, é a popularidade que está com evidência, não é a glória de Cristo, não é o nome do Senhor Jesus. Daí o motivo de não haver tanta manifestação verdadeira, autêntica da glória de Cristo no meio do seu povo. Infelizmente, dado isso, nós temos muitos aí envolvidos, porque hoje, antes você falava mais em curso de oratória, e hoje é coach. Hoje nós temos, pastor Marco, pregadores coach, tá? Ele sabe a hora certa, põe a musiquinha para emocionar, ele sabe como pontuar as palavras para ir envolvendo. Infelizmente, estamos, já que não tem a graça, aí envolve com a psicologia e com a oratória e com o coach agora. Hoje é coach. Infelizmente. E muitos jovens estão entrando de cabeça nisso. Temos infelizmente, muitos jovens realmente estão aceitando, aderindo isso aí. Que aí triste, o camarada diz lá: me segue lá no Instagram, me segue lá no Facebook e tal, e tantas coisas. E o camarada não vive de forma a agradar a Deus. E tem muita gente seguindo essas pessoas sem conhecer de fato quem é, né? Tendo como referenciais em sua vida. Tem uma frase que diz que nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Ó jovem, quer ter sucesso na tua vida? Olhe para o teu pastor. Legal. Para o teu pastor. Eu lembrei do texto de Hebreus, né? Pode falar. Vamos ler, Oswaldo? Pode. Hebreus capítulo 13. Pode ler. Enquanto você está procurando aí, a irmã Luzineide Ornella, ela está trazendo aqui a memória. Ela disse assim: faz-me lembrar os jovens do Residencial Cocaia, que levavam as caixas de som no carrinho de mão para fazer culto ao ar livre. Ô tempo bom, é verdade, viu, minha irmã Luzineide? É verdade. O pastor Marco, mais uma vez, com a espada afiada, diz assim: como vamos gerar jovens compromissados nos dias de hoje com essas referências que estamos vendo hoje? Como? Hein, pastor Marco? Como, pastor Edson? Lê aí que a gente vai tentar ver aqui como. Queremos pontuar o seguinte, pastor Isvaldo. Hebreus 13, 7 é um ponto importante para todo jovem que querem ter sucesso ministerial. A Bíblia diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Pronto. Tá? Em vez de seguir esse bando que anda aí querendo resplandecer, aparecer, querer ter popularidade, atenta para o seu pastor,
Feliz. Para a autoridade máxima que Deus instituiu para te ajudar, para te guiar, para te orientar na sua vida com Deus. Muito feliz essa palavra. Tá? Que aqueles que estiverem debaixo da bênção do seu pastor, querendo verdadeiramente aprender, né? A juventude de hoje tem um problema, questiona muito. Essa juventude é. Tá? Essa juventude é. Se o pastor dá uma direção, né? Mas por que tem que ser assim? Por que eu tenho que ir por lá? Tem jovem que já não está mais aceitando um conselho pastoral que vai ajudá-lo na sua jornada cristã. Tá? A gente aconselha um jovem agora, amanhã ele está falando mal do pastor. Infelizmente. Dizendo, não, meu pastor está errado e eu estou certo. Então, infelizmente, esses que entram por esse caminho se dão mal na vida. Mas aqueles que estão debaixo da autoridade pastoral, que é o seu pastor, Ah, meu pastor é antigo, é velho, é avançado. Não importa. Ele é um referencial para você. A começar da sua maneira de viver. Atente para a maneira de viver dele. Muito bom. Tá? Muito bom. Oração, palavra, comunhão com Deus, sabedoria do céu. É o que nós precisamos. Os jovens hoje se perdem no meio do caminho porque, nossa, o camarada lá foi lá e quebrou tudo. E quebrou o quê? Tá? Eu costumo até dizer, você quebrou tudo lá, quando alguém fala para mim, não, eu que fui quebrado. Eu prefiro ser quebrado, né, do que cair nessa de quebrar tudo. Quem quebra tudo? Jesus que faz tudo, é Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Nós somos apenas um canal de Deus. É isso aí. Esse canal tem que estar limpo, tem que estar preparado. Eu estava olhando para a vida de Moisés, quando Moisés disse, Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Que desejo maravilhoso. Olha que pedido tremendo. Que desejo maravilhoso. O que Deus diz, Moisés? Prepara-te para amanhã. Prepara-te. Senhor, eu queria ver agora. Não, prepara-te. Tem um caminho para você. Tem que ter uma preparação. Legal. Até arrepia. É isso mesmo. Tem que ter uma preparação. Um jovem não tem que ser tudo agora. Tudo. É a geração, a comida fast food, né? Fast food. É tudo rápido. Tudo rápido. A nossa geração, ela quer uma vida espiritual, pastor Edson, como o fast food. É tudo rápido, eles querem tudo para já, eles querem tudo para agora. E eu tenho ensinado, ou pelo menos buscado a falar para essa juventude, pastor Edson, que nós precisamos entender que com Deus o tempo não é nosso, o tempo é dele. Exatamente. É o kairos, é o tempo de Deus, não o meu. Isso. O que eu tenho é que aprender o que disse, ou como disse o próprio salmista. E ele disse porque ele entendeu, ele aprendeu. O salmista Davi, quando ele fala lá, espera no Senhor, porque ele já vivenciou quando ele escreveu dizendo, esperei com paciência no Senhor. Então o jovem precisa aprender a esperar o tempo de Deus. E por falar nisso, essa pergunta que o pastor Marco aqui deixou para nós, como vamos gerar jovens compromissados nos dias de hoje, com essas referências que estamos vendo hoje? Olha aí, pastor Marco Almeida. Pastor Edson acabou de dar. A única forma é orientá-los dizendo, você tem um pastor. E esse pastor foi colocado por Deus para abençoar a tua vida, para lhe orientar. Pastor Edson mais uma vez lembrou que nós estamos vivendo uma geração que questiona tudo. E eles vão continuar, porque essa geração é uma geração questionadora. A verdade é essa. Entretanto, eles precisam entender e respeitar os homens sérios de Deus, cujo Espírito de Deus os direciona e os orienta a ensinar segundo a palavra de Deus. Eu posso questionar uma posição humana, mas uma direção de Deus
o que eu tenho, se é uma direção à luz das Escrituras, pastor Edson, é obedecer, porque não é a homem que você está obedecendo, você está obedecendo a Deus. E aquele homem lá que Deus colocou é um homem, sim, mas é um homem de Deus, um homem cujo Espírito de Deus está orientando. Então essa juventude precisa, pastor Edson, ter reverência ao Senhor Deus e temor à palavra de Deus. É isso. Infelizmente, dado a muitos escândalos, infelizmente, dado a maus testemunhos de muitos que levam o título de pastores e que infelizmente trazem escândalos, isso enfraqueceu muito. Porém, ainda há homens de Deus. Nós temos que ter a postura de Samuel, né? Boa. Samuel, ele basicamente conviveu com os filhos de Eli, vendo com seus próprios olhos o que eles faziam, né? Eles cometiam crime, crime, e Samuel via o que os filhos de Eli faziam. Mas Samuel, ele se manteve no seu lugar, no seu lugar, até o dia em que Deus falou com ele. Ele não se deixou contaminar com mau exemplo. Exatamente. Ele permaneceu sendo um bom exemplo. Exatamente. Quer dizer, os maus exemplos não vai faltar. Nunca faltaram. Sempre houve. Hoje parece que está minando mais, né? Está aparecendo mais, porque hoje acontece um problema, já estoura nas redes sociais. Todo mundo fica sabendo, coisa de 10 minutos, o mundo todo já está sabendo o que está acontecendo. É isso mesmo. Tá? Mas o jovem, ele tem que olhar para cima. Para cima. Né? Olhai para mim e sereis salvos, diz Isaías 45:22. É isso aí. Né? É isso. Olhar para Deus. Olha, mais uma vez aqui, o pastor Marco está me surpreendendo hoje, viu, meu amigo? Mais uma vez ele fez uma excelente, aqui dentro do que nós estamos conversando, mas um excelente pensamento, reflexão aqui. Olha o que ele diz sobre a juventude de hoje. Infelizmente é uma verdade. Se o conselho é a favor do que ele está fazendo, o jovem para ele serve. Mas quando o conselho serve de fiel da balança, não interessa essa opinião. Aliás, já não vem esperando o conselho para si, já vem com aquela visão. Eu quero uma concordância. Infelizmente, nós vivemos esse tempo, né? Se o jovem percebe que é o contrário do que ele pensa, ele já não aceita. Na verdade, ele nem busca, porque sabe que vai ouvir um não. E quando ouve, é uma geração que não sabe ouvir não. É uma geração, pastor Marco, e os irmãos que estão nos acompanhando. Infelizmente, é isso que o pastor Marcos falou, é verdade. É uma geração que não sabe ouvir o não. Imagina, será que Deus fala não? Fala. Claro que fala. Mas aí que entra outro papel importante, que a forma que esse jovem ele foi criado dentro do seu lar, teve como professor de seus pais, professores, né? Se ele aprendeu tudo que ele quer, ele tem na mão, não aprendeu a ouvir um não, ele vai ser um problema sério lá na frente, ele vai sofrer com isso, né? Infelizmente. Aí entra esse aspecto também da família. Infelizmente, né? É verdade. E infelizmente, se Deus não fizer uma obra na vida de tal jovem, é um problema sério. Infelizmente. Meus irmãos, pastor Edson, a hora voou, viu? Voou. Foi embora a hora, mas foi muito legal. Esse tempo aqui, creio, foi muito construtivo para mim. Acredito que tenha sido para você. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson, que tivemos a alegria de tê-lo aqui nessa programação. Eu quero, qualquer momento desse, pastor Marcos, também ter a sua pessoa aqui nos ajudando num desses programas, viu? Vamos estar aí contactando e marcando. Eu sei que é muito tarde, levanta muito cedo para estar no Belém, mas nós podemos combinar aí um dia para fazermos uma programação juntos em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a sua audiência, a sua presença
essa interação nessa programação. Quero também louvar a Deus por cada um dos nossos irmãos que estiveram aqui interagindo conosco. São vários irmãos, uma boa participação dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos jovens. E eu quero, pastor Edson, passou tão rápido a hora, viu, que nós temos só 5 minutos. Então eu quero, antes de ouvir aqui as palavras de encerramentos do pastor Edson, eu quero lembrar a você, jovem da UMADEB, eu quero lembrá-los que no próximo, não nesse agora, mas no próximo final de semana, sexta-feira, dia 27, ocorre a abertura da UMADEB, o encontro geral da UMADEB será o 39º encontro da UMADEB. A abertura será sexta-feira, há uma orientação da nossa coordenação de uma participação geral, não há uma escala regional, aí é geral para todos. Claro, já temos lá uma organização, não haverá uma aglomeração, já temos uma forma de distribuir, então você pode ir tranquilo com a sua máscara, o uso de álcool gel, vai haver lá um medidor para você, enfim, tudo com seus cuidados necessários. Você é o nosso convidado, está conosco na abertura do encontro da UMADEB, tá? E também no sábado teremos aí um momento muito especial com as regionais. Já começa no período da tarde, 2 regionais adorando e louvando o Senhor, logo mais se retiram, mais 2 à noite, a partir das 18 horas, e no domingo, aí sim, aí a cooperação das 2 regionais, cujo uma delas é aqui a Regional Sul. Nós estaremos juntos com a Central, louvando ao Senhor a partir das 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado a estar conosco, adorando, louvando o nome do Senhor. Serão reuniões, com certeza, debaixo da bênção de Deus, da exposição da palavra, manifestação de louvor e adoração ao Senhor e, com certeza, a graça do Senhor sobre nós. Então você é o nosso convidado especialíssimo a estar conosco. Quero aproveitar também e fazer um convite todo especial a você, jovem, que mora aqui nessa região aqui do Grajaú, do Cocaia, aqui no setor de número 52. Amanhã estaremos iniciando o encontro com a UMADEC, que é a União da Mocidade Assembleia de Deus, Cocaia e Congregações, aqui, cujo pastor setorial, o pastor Ezequias, e estaremos dando a abertura amanhã a partir das 19h30. Sábado estará conosco no período da tarde o pastor Leonardo Andrade, um momento de adoração e de ensino da palavra. E um encerramento que será no dia 21 também, no sábado, às 18 horas, a partir das 18 até as 21, teremos aí o encerramento do encontro, o 20º encontro da UMADEC. Vem conosco amanhã adorar o Senhor aqui no setor de número 52, Parque Cocaia, Rua Vicenzo Bellini, número 180, é a casa de oração aqui da sede do setor 52, tá bom? Pastor Edson, minha gratidão a Deus pela sua vida, por sua contribuição. Dê as suas considerações finais. Amém. É uma alegria grande poder ter participado aqui desse programa. E lembrando aquilo que Paulo disse a Tito, quando Paulo deu as orientações a Tito, ele disse, olha, exorta os velhos, né? Exortem as mulheres idosas, para que ensinem os mais novos e as mais novas, e também aos jovens, a que sejam moderados. Maravilha. Para que sejam moderados. Isso cabe para todos, né? Todos. Mas jovens, principalmente. Né? Salomão escreveu lá, diz, jovem, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Tudo que vier ao teu coração, mas saiba que vem o juízo depois. Então, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aproveite esse momento e coloque a tua vida diante de Deus em oração, em temor ao Senhor, né? Se tem problemas, se tem dificuldade, procure o teu pastor. Tenho certeza que ele tem uma direção para te dar, ele tem uma orientação para te dar. Procure o teu líder. E se o teu líder não puder ajudar, o teu pastor vai te ajudar, com certeza. O diálogo é um remédio que aquieta muitos pecados. Que Deus abençoe o pastor Isvaldo. Muito legal.
Minha gratidão, pastor Edson, mais uma vez a sua rica contribuição. E a você, meu irmão, minha irmã, jovem da UMADEB e aqui da Regional Sul, um forte e grande abraço, querendo Deus, lembrando aí os nossos coordenadores setoriais, a mobilização com os cuidados necessários, e nós estaremos juntos, reunidos, sexta-feira na abertura, estaremos lá querendo Deus e a nossa cooperação, e queremos você conosco no dia 29, a partir das 8h30 da manhã. A todos vocês, uma noite de paz, sono reparador, e se Jesus não vier, vamos juntos adorar o Senhor nesse final de semana. Vem conosco. Gente, fiquem todos na paz do Senhor, e forte e grande abraço. Meu irmão Paulo, Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Você pode ouvir a Rádio AM 1350 24 horas por dia no seu smartphone. Instale já o novo aplicativo.